Olá, hoje no Papo de Engenharia, com o nosso grande amigo, engenheiro civil Luiz Felipe, especialista na área de distribuição de gás. Ele vai nos contar hoje toda a sua vivência, sua trajetória e vai compartilhar todo o seu conhecimento. Luiz Felipe, é uma honra, já te conheço há muito tempo, acho que desde 2014 ou 15, naquela discussão dentro do CREA sobre gás. E eu admiro demais a sua trajetória, tá? É um prazer estar aqui discutindo com você, debatendo e trazendo para essa garotada aí o que é e o que a gente pode trazer em benefício na área de consultoria, na área de trabalho, na área de inspeção, enfim. O papo é de 1 hora, mas é um papo que vai correr, é longo, mas vai ser muito produtivo, tá? Antes de passar aqui, eu quero só pontuar aqui com o Marcão, ele vai falar um pouquinho de quem nos apoia, né? A gente está precisando de mais apoiadores, tá? A gente precisa também que os engenheiros possam compartilhar, olhar os vídeos, os cortes, dar um like, falar, se pronunciar, porque isso é muito importante para a gente, Luiz, tá? Marcão? Luiz, a gente vai estar fazendo um ano e pouco que a gente está fazendo esse Auto-Vistoria Predial. Não, Auto-Vistoria Predial, esse podcast. E esse podcast, ele está no ar, ele está no ar e está tendo sequência a partir dos amigos que ajudaram a gente aqui. Então, eu quero primeiro agradecer a você pela sua presença aqui, que você sabe que é uma presença obrigatória, porque você é um dos maiores especialistas no Rio de Janeiro. Um dos maiores, se não... não se diria, não foi o maior, mas é um dos melhores entendedores da questão da inspeção predial de gás e do gás propriamente dito. Né? Nosso colaborador primeiro é a BRAIP. A BRAIP é a Associação Brasileira das Inspeções Predial de Gás, do nosso amigo Jorge Omar, que ajuda aqui. E BEC é Estudo Brasileiro de Engenharia de Custo, que é do professor Paulo Dias, que vai ter um evento agora, dia 17, lá em Niterói. A Contec Engenharia é a consultoria de elevadores e consultoria de perícia do meu amigo Luiz Barata. Aqui a BMEC, eu e o Barata somos mecânico e estamos dando uma força à Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos e Industriais do Rio de Janeiro. Esse é o Papo de Engenharia e tem mais um. 1, 2, 3. E aqui é o blog. Nós temos um blog. Estou te convidando para você escrever um texto sobre gás. Se você quiser escrever um texto, me mandar, eu coloco no blog. É um blog que a gente tem chamado Papo de Engenharia. É um blog que tem várias fotografias, tem vários textos. Artigo simples, entendeu? Não precisa ser de 4 folhas. É um artigo simples, coisa leve. Trazer para poder a gente sínticos entenderem. Colocar ali esses textos para caracterizar o nosso blog. O blog também chama Papo de Engenharia. E é isso. Tem mais alguma coisa? Não, não tem. Então vamos começar o nosso grande bate-papo. Bate-papo aqui, Luiz. Queria agradecer primeiramente a vocês, que são 2 batalhadores. A gente se conhece há bastante tempo. A gente vê o trabalho que vocês vêm fazendo. A maioria das pessoas elas pensam que as coisas são espontâneas, né? Nada é espontâneo. Tudo demanda trabalho de alguém. E na maioria das vezes que a gente não está vendo, não está percebendo que existe, né? Então a gente vê o trabalho de vocês no CREA, vê o trabalho de vocês agora no podcast. É uma iniciativa interessante, porque podcast é uma troca de assunto, de papo, né? E eu vejo, por exemplo, aqui tem uma vantagem muito grande, que a gente fica à vontade, né? Então quando fica à vontade é como se a gente estivesse contando história na mesa do bar, no bom sentido, batendo papo com os amigos, né? Eu quero agradecer o convite, né? E agradecer, evidentemente, os elogios dos amigos aqui, mas é com muito prazer que eu estou participando do Papo de Engenharia aqui. Eu acompanho, é bacana você ter o blog e ter pequenos artigos referentes a algumas questões, e eu gosto muito de cair por um lado, né? Bom, na verdade, essa questão da inspeção periódica de gás, que o Marcão se referiu, as coisas acontecem, às vezes eu costumo brincar muito, que as coisas acontecem nas terças-feiras à tarde, né? Aquele dia que você não tem expectativa nenhuma, terça-feira normalmente tem jogo de futebol, tem nada, não tem pelada, tu não marca pelada na terça, né? Tu não marca cervejinha na terça, tem nada acontece na terça-feira, principalmente à tarde. E
Uma dessas terças-feiras à tarde eu estava lá e o pessoal me chamou e disse, olha, tem uma lei aqui. Eu, na época, trabalhava numa gerência que é dentro do que é a Natur de hoje, e ela tratava de normativa também. Como tinha a ver a coisa, a gente se envolveu na lei, eu estou falando, me referindo a 6890, né? Já existia 6400, que é uma lei de inspeção, mas de caráter geral, generalista, né? Mas muito importante. A 6400 é um marco nessa questão das leis sobre vistoria, porque essas leis sobre vistorias ensejam um pensamento de prevenção, né? De você se antecipar à questão, de manutenção preventiva, né? Então, eu acho que é bem legal. E, na verdade, naquela terça-feira eu acabei me envolvendo e, de uma certa maneira, direta e indiretamente, eu estou até hoje. A inspeção periódica de gás, eu acho que é um avanço muito grande. Quando você olha para o território brasileiro hoje, você tem distribuidoras, né, muito diferente de 10, 15 anos atrás. Você tem muitas distribuidoras de gás natural, né, no país inteiro. Tem mais de 20 e tal. E eu vejo que, em termos de inspeção periódica, com essa entonação, essa interpretação, nós somos o único estado que tem. Com tudo que há de benefício e de problemas em relação a isso, né? Porque é uma lei, você sabe que você implantar uma lei que traz prevenção consigo, você está mexendo na cultura, né? A cultura de nós, os brasileiros aqui, não é bem essa, é mais de você fazer a manutenção corretiva da coisa, né? Então, ninguém pensa muito na prevenção. Entretanto, quando eu ouço isso, e eu mesmo estou falando isso, eu me lembro de algumas questões que nunca foram contadas. Eu nunca vi ninguém reclamando muito, por exemplo, das revisões dos automóveis, né? E é uma coisa normal. Você compra um automóvel zero... A cada 10 mil quilômetros você faz a revisão. Faz a revisão. Troca o óleo. Trocou óleo, faz a revisão do automóvel. E essa revisão, se você olhar no caderninho, ela tem quilometragens, como o Marcão falou aí. Essa quilometragem, ela tem função do risco, né? Que o automóvel vai te oferecendo, quanto mais ele fica velho, né? E que está relacionado ao desgaste das peças, essa coisa toda. Eu não vejo tanta grita assim, é porque a marca X manda você fazer. Não vai dar vistoria. Assim como você também investe normalmente num bilhete de seguro, principalmente quando o carro é novo, né? Então, essas questões, elas estão ligadas intimamente, porque uma coisa que eu não vejo de discussão aqui olha, eu fiz a inspeção periódica de gás. Pô, beleza, eu tenho o selinho lá, legal. Então, em teoria, você reduziu o risco, porque você está com o risco sob controle. Você fez lá, passou por um organismo de inspeção acreditado, né, que é a associação que congrega a maioria desses organismos, é a ABRAIP. Então, é um processo acreditado pelo Inmetro. Então, o Inmetro, eu sempre brinco, né? Uma vez eu falei isso para eles. Olha, eu acho que eu levo o Inmetro muito a sério. Toda vez que eu ia comprar um brinquedo para o meu filho, eu prestava atenção no selo. Se tinha o selo IN, esse brinquedo eu dava preferência ao outro. Porque era o selo do Inmetro, Era o visual, nossa. Não é? Isso está na cabeça da gente, é cultural. E aí... Mas isso da sociedade não é assim, né? A sociedade mal sabe que tem esses selos, né? E mal sabe como comprar essas coisas. Mas eu sempre prestei muita atenção nisso. Eu me lembro que você falava comigo, você falava assim, você compra aquecedor para tua casa? Compra com quem? E você falava assim, não, a gente tinha que, de alguma maneira, treinar os vendedores de que vende aquecedor, porque ele vende aquecedor errado pro lugar errado. E aí o cara quer um aquecedor, eu continuo, leva esse aqui, chegar lá não dá certo, chegar lá não está adaptado, chegar lá não tem as condições necessárias. Não é isso que você defendia? É essa mais ou menos dessa questão da validade de você conhecer um pouco, esclarecer um pouco mais a sociedade da questão do gás. Você está indo para um caminho bem interessante que eu gosto, né? Na verdade... Acho que eu conheço você, de algum lugar. Uma relógio, o pessoal já ficou já meio chateado comigo, porque eu falei, cara, mas o que acontece?
uma compra desses aparelhos a gás não é uma compra qualquer, né, que você faz. Mas o cliente também, ele não sabe pedir. Isso é uma dificuldade, né? Mas até por ignorância, né? O cara não conhece. Pois é. Os apartamentos mais novos, eles são, hoje, já não é mais novo. Eles já têm isso tem um nome que eu com certeza não vou me lembrar agora direito do nome, mas é o memorial descritivo do apartamento, é esse o nome. Você tem norma brasileira para fazer aquilo e já é obrigatório você entregar o imóvel há muito tempo com o memorial descritivo. No memorial descritivo, ele traz qual foi a ideia do camarada que projetou. E gás é uma das coisas que foram projetadas ali. Então, ele deveria, se ele não traz, ele deveria trazer. Para esse apartamento aqui, você vai colocar um aquecedor que está previsto na área de serviço para atender tantos pontos de água quente, né? E a potência do aquecedor é X. Ele não vai falar a marca, porque é tendencioso, mas ele vai falar a potência. Então, o camarada, na ausência de informação, o que ele faz? Procura lá o memorial, olha qual é a especificação e vai comprar. Então, aí as coisas já melhoram muito. Olha só o que você está falando. Você está dizendo que o cara que vai comprar um apartamento, ele tem que ter o direito de receber um memorial descritivo. Sim. Então, nós estamos orientando, se você vai comprar um apartamento, você tem que ter um memorial descritivo. Nesse memorial descritivo, deve estar o dimensionamento dos aparelhos, do aquecedor lá. Quando ele não já está lá colocado pela construtora. Na maioria das vezes não está. Não está. Então você vai ter que comprar. Você vai ter que comprar. De acordo com aquela recomendação. E na hora de instalar? Então, na hora de instalar, aí já é outra questão. É um binário, mas ele acho que está me ajudando demais. Porque olha só, na hora que você vai comprar, porque você já comprou direito, o próximo passo é instalar direito. Então, o que acontece? Os aquecedores hoje, os pontos de entrada dos aquecedores são diferentes um do outro. Por quê? Porque vem de fabricação diferente, vem de local diferente. Então, o maior cuidado os pontos estão fixos na parede. Que pontos é esse que eu estou me referindo? Na ordem, que eu vou falar aqui para a câmera, do lado esquerdo, né? Estou falando aqui com a minha mão direita, mas é do lado esquerdo, se você olhando de frente. Do lado esquerdo, água quente, né? Água fria. No meio, gás. E do lado aqui direito, água quente. Perfeito? Então, a água fria entra no aquecedor, assim como o gás entra no aquecedor. A água fria é o retorno, depois que passou lá, esquentou, sai água quente. Beleza. Então, o que tem que acontecer? O sujeito tem que olhar o aquecedor antes, onde é que estão os pontos, e ligar ponto com ponto. Aí virou brincadeira de criança. O que ele quer dizer? Água fria com água fria, gás com gás, água quente com água quente. Necessariamente não vai seguir a ordem que está nos pontos da parede. Por isso que a gente diz que os pontos da parede tem que estar identificado. Gzinho para gás, AQ para água quente, AF para água fria. Eu não sabia disso. Boa, eu vou aprender. Então, a gente recomenda sempre que nos pontos da parede esteja marcado com uma bolinha, um adesivozinho. Então, do lado esquerdo, AQ, água quente. No meio, G, que é o gás. E no lado de cá, AF, que é a água fria. Aí ele liga esses pontos com os pontos homólogos que está lá na parte de baixo do aquecedor. Olha, se o sujeito não entende, ele vai acabar causando um problemaço, porque é ligar a água fria no gás. O que mais tem é erro de ligação, onde o camarada ele inverte tudo isso. E aí você, em vez de botar o gás, você joga água para dentro da rede. E aí todo o condomínio fica 2, 3 dias sem como usar. Tem que ter uma empresa especializada para retirar tudo isso. Dá um trabalhão. E aí, não precisa de uma empresa de engenharia para fazer isso? Eu tenho uma ideia um pouco ortodoxa a respeito disso, né? Precisa de uma empresa técnica? Eu acho que precisa ter um responsável técnico sempre. Engenheiro. Um engenheiro, com uma RT organizada, tudo direitinho. Eu acho. Mesmo que for para instalação? Mesmo que seja para instalação. E o que ele faz? Ele discute com o CREA, se for necessário, né? Eu acho que ele poderia abrir, por exemplo, uma RT. Eu posso estar falando besteira aqui, social. Não sou especialista.
ou então uma guarda-chuva que abre Pode. vários serviços, Pode. e aí ele emite aquela RT abrigada, aquele serviço Sim, sim. abrigado naquela RT guarda-chuva. O que isso confere para gente? Bom, primeiro, tem um engenheiro por trás olhando o procedimento que o camarada está executando na frente. Por quê, Barata e Marcão? Porque a gente não tem um processo também muito divulgado e muito na cabeça da gente de certificação de pessoas. Então, às vezes o cara não está certificado. E o Inmetro, para você, a melhor certificação do mundo é aquela de terceira parte. O que eu quero dizer com isso? Um organismo que não tem nada a ver com o assunto, ele não vende aquecedor, ele não compra aquecedor, ele não faz instalação, ele não é distribuidora, ele não faz nada disso. E ele só certifica a mão de obra. Como que ele faz isso? Ele verifica se os critérios de desempenho daquela profissão, relativos àquele profissional, por exemplo, instalador mantenedor de adequações instalador mantenedor de instalações prediais. É o cara que vai instalar, dentre outros serviços que ele pode fazer, ele tem a competência para instalar o aparelho. Então, isso, no final das contas, vai cair num procedimento operacional padrão, que deveria estar descrito. O que ele vai fazer? Ele vai mandar o cara executar a tarefa e ver num checklist se está certo ou não. Se o cara está cometendo algum equívoco. Eu tô pensando que você, conheço isso por causa de você. Por causa do Gerson, por causa do Jorge Omar, essa discussão que a gente viu. Antônio Gerson, que foi meu chefe. Né? Foi teu chefe. Esteve aqui falando sobre isso. Querido, gente muito boa. Eu fico pensando assim, você está dando... Olha, não sei se a gente alcança isso. Está dando uma informação social muito grande. E, na verdade, na hora de comprar um aquecedor, você deve estar preocupado em que ele está dimensionado para você comprar. Tá bom para você lá. Na hora que você for instalar, você deve estar preocupado com o instalador, se ele é uma pessoa competente que tem uma performance para fazer. É isso. Ou se você vai na Abraip, ou vai no Sindistal. Lá no Sindistal, que é o lugar que tem vários profissionais inscritos lá, com competência lá do meu amigo. Inclusive com selo de qualidade. Com o meu amigo o Evandro ou o Demar. Então são pessoas, por isso que eu estou querendo falar isso, porque é necessariamente que essa informação que a gente está dando é importante. Uma outra coisa que eu tenho a preocupação é o seguinte, meu amigo Luiz Boeri, assim, há pouco tempo, tem uns 6 meses, morreu a mãe e a filha e uma mãe lá na Barra. Ela alugou um apartamento, ela não comprou um apartamento, ela não instalou o nosso aquecedor, ela não comprou o aquecedor, não instalou e alugou um apartamento. Ela alugou um apartamento, entrou lá e morreu com o nosso Monox. Como é que esse pessoal que está alugando apartamento pode ter algum tipo de critério ou ter algum tipo de observação maior na hora de alugar um apartamento? Você tá, cara, você só está tocando em assunto interessante. Porque, olha só, eu acho que tem determinadas questões que são assim. A gente tem uma inspeção periódica, né? Que é cumprimento, a gente sempre fala, não, é cumprimento de lei, não sei o quê. Mas a gente precisa ir um pouco mais à frente para explicar às pessoas o que está por trás da lei. Então, quando essa lei saiu, uma coisa que a gente batia muito nessa tecla, eu não sei se... Mas eu, por exemplo, falei muito sobre isso. Eu entendi essa lei da seguinte maneira. Olha, a cada 5 anos, essa lei garante que pelo menos uma vez aquela instalação que está numa determinada edificação passou por um processo de vistoria com uma visão de segurança. Né? Então, é esse o preceito da lei. Tá, beleza. O que isso tem a ver com o que você colocou aqui? Né? Como é que você garante que uma pessoa que aluga ou compra o imóvel, ele está comprando ou alugando um imóvel que está apto para morar? Você está falando, porque a gente está falando aqui no ementa gás. Mas olha, isso se estende para ementa gás, para ementa instalações de prediais, as de água servida e de água limpa. Por quê? Muitas vezes o que acontece nas paredes e nas estruturas do prédio é em função de vazamentos de água que a gente não vê às vezes.
certo? É em função de, por exemplo, maltratamento da parte frontal das edificações, com infiltração de água de chuva, esse tipo de coisa assim. E os acidentes de parte elétrica. Então, na verdade, se você domina, né, no mínimo, a parte de gás, a parte toda de instalação predial e a parte toda de distribuição elétrica, você derruba para quase zero a chance de ter um acidente numa edificação qualquer. Eu estou falando residencial, comercial, mas a industrial, por que a gente não fala? Porque geralmente na indústria tem um engenheiro que toma conta do negócio lá. Então, o cara promove manutenções, faz simulações, ele conhece todo o processo lá, então os acidentes são menores. Bom, então voltando para a tua situação, eu sempre pensei muito nisso. E qual era a situação que eu... Quando saiu a inspeção periódica de gás, eu falei, cara, isso agora para mim está evidente. Olha só, na minha humilde opinião, todas as vezes que você mudasse de titularidade de um imóvel, obrigatoriamente deveria ser feita uma inspeção. Sim. A gente defende isso há muitos anos. Então, se foi feita uma inspeção há 6 meses atrás, pô, tudo bem, tu considera, 6 meses, tudo bem. Passou de 6 meses, tem que fazer outra. Entendeu? Então, o cara alugou, junto com o processo do aluguel, vinha lá uma inspeção periódica de gás, um laudo dizendo, ó, esse apartamento... ok, esse apartamento tá ok, pode morar. Comprou, junto com a documentação de compra, vem lá o laudo da inspeção periódica de gás, dizendo, ó, tá ok. Agora tu imagina que você tivesse um laudo que de uma certa maneira vai redundar onde? Na 6400, dizendo, ó, esse prédio tá legal, a parte comum dele, e essa unidade tá boa, você pode comprar. Isso é o melhor dos mundos, né? Então, quando mas a gente... hoje não funciona assim, Luiz. Não, hoje tá, assim. eu acho ainda que tá longe disso. Está muito longe. Tá. Aí vou te passar mais com uma visão até de alguns peritos. Quando eu compro um imóvel ou quando eu alugo um imóvel, eu acho que a gente tem que cair nessa linha de fazer toda a inspeção. Por quê? Eu concordo. Peguei um caso, eu não vou lembrar o endereço, em que o dono vendeu o imóvel, acho que vendeu, alugou, e ele fez um gato na parte elétrica. E aí depois a Light descobriu e tal. Quem está respondendo É o cara para quem passou é agora. o cara que passou o título lá de proprietário. A conta agora tá no nome desse cara. Então essa linha que a gente deve propagar é o seguinte: comprou, alugou, faça a inspeção. É isso Mas aí. ele fez 6 meses, fez 1 ano atrás, não importa, faça. Faça de novo. Faça exatamente. para você estar tranquilo, assim, ficar tranquilo quanto tudo que está ali dentro. E eu acho que é uma linha boa, bacana. Mas vamos voltar um pouquinho na lei. Na 6890, que você diz? Você acha que tenha algum problema lá, algum erro lá, ou poderia ser melhorada? Não, eu acho que tudo na vida pode ser melhorado, né? Na verdade, felizmente ou infelizmente, eu acho que mais felizmente do que infelizmente, porque às vezes você se torna chato, né? Quando você exerce essa função durante muito tempo, e eu exerci. E eu fui gerente de qualidade. Então, na verdade, você tem a tendência a olhar a coisa de uma maneira mais assim, né? Não negociar algumas questões que eu acho que são mais detalhista. E com detalhe. Então, na verdade, eu acho que tudo pode melhorar, porque você tem o famoso processo de melhoria contínua que você tem que garantir. Eu acho que a lei saiu há algum tempo atrás e de vez em quando você tem que parar para dar uma revisada nela, né? Principalmente os conceitos técnicos, porque isso muda, isso evolui. Por exemplo, você vê aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Regulamento de Instalações Prediais, o RIP, que não é um documento ruim. Ele já foi até alterado. Ele é quase que novo. O RIP? Não, ele não foi alterado porque ele é um decreto. Agora, não foi alterado, foi o... Bom, não pode, depois eu lembro. Entretanto, o que acontece? Ele é um documento interessante e é um documento que já tem algum tempo. Mas o que eu acho é que a gente poderia estar, e isso depende muito, nesse caso, no próprio documento fala do poder concedente, então não vamos cair aqui na discussão de quem é o poder concedente, mas, de uma certa maneira, uma hora a gente vai ter que olhar, porque
por outro lado, o Brasil vem evoluindo nas normas técnicas da BNT, né? Então, por exemplo, hoje, nesse momento, você tem duas grandes normas no panorama do Brasil, né? A 15.526 e a 13.103. Pô, mas o que é 15.526? Fala sobre a instalação de tubulações. Então, está falando da instalação predial em si. A instalação predial em si. Aí a 13.103, instalação de aparelhos, com tudo que tem a ver com isso. Quer dizer, os aparelhos, os tipos de aparelhos, os tipos de aparelhos permitidos e mais seguros, os ambientes portadores desses aparelhos, as aberturas de ventilação inferior e superior que você necessita, como que você dimensiona uma chaminé, para onde que você direciona essa chaminé, entendeu? Então, essas ventilações, para onde que você direciona, para onde que você pode abrir. Então, por que eu estou falando isso? Eu acho que isso é uma coisa que falta para o Rio de Janeiro. Por quê? No Rio de Janeiro, ainda o prioritário é o regulamento, né? Eu acho que a gente, por uma questão de isonomia mesmo, de estar todo mundo na mesma página, a gente deveria ter essa revisão. Essa revisão não é bem a revisão da lei, né? Mas, na verdade, se os conceitos que estão sendo aplicados técnicos, né, ainda são do regulamento, de resvalo, quando você adotar as leis, isso vai mudar de uma certa maneira. Então, precisa. As evoluções, precisa ser explicado algumas coisas, né? Então, ainda tem muita confusão. O pessoal acha... Outro dia você viu aí, não, a lei de não sei quem. Bom, cara, a lei é do Estado do Rio de Janeiro. A lei não é de ninguém, né? Aí a lei é uma lei que todo mundo tem que cumprir. Exatamente. E é uma lei que tem uma visão preventiva, é uma lei bem interessante. Meu amigo Luiz, assim, na minha cabeça, nós discutimos muito isso antes na Covid, durante a Covid, e hoje, se não me engano, são 2 milhões de unidades a serem vistoriadas no Rio de Janeiro. Acho que é 1 milhão. 1 milhão e pouco, né? Bem pouquinho. 1 milhão e pouco. Agora, tinha pouquíssimas empresas fazendo inspeção predial de gás, e agora a Abraep, segundo a informação do João Jomar, já temos 23, se não me engano. Tem mais. Tem mais? 40 e tal. Já tem 40? Que maravilha, se né? Se não for 50. 50 por aí. Você acha que, então, nós lá atrás ficávamos, olha, nós estamos vencendo, está andando ainda, ou ainda está muito lento essa questão de fazer a vistoria? Você acha que melhorou aquela distribuição por bairro, por área? Não, eu acho que isso aí, então, isso melhorou muito. Por quê? Porque, na verdade, o projeto nasceu com essa questão por divisão de bairros. Por um motivo muito simples. Antes da empresa ser privatizada, até 97, havia a conversão de gás manufaturado, de nafta, na época não era mais de nafta, já era com a base no próprio gás natural, para o gás natural in natura, né? A diferença dos poderes caloríficos e tudo, então isso redundava numa conversão dos aparelhos. Então foi aquela questão toda que foi feita de conversão do sistema todo, deu uma maior trabalheira, beleza. A gente virou o gás de gás manufaturado de gás natural e vamos lá falar do poder calorífico lá de 4.300 quilocal por cada metro cúbico para 9.400 in natura. Então tinha que mexer nos injetores. Sim. Não tinha jeito. Não era intercambiável, tinha que mexer. Então eu estou falando, lá na literatura básica do gás, os tipos de gases, né? Era um gás de primeira família, gás manufaturado, para um gás de segunda família, que era os gases naturais. O terceiro são os gases liquefeitos de petróleo. As 3 famílias existentes. Então, cara, o que aconteceu? Na hora que eles estavam virando lá para o gás, isso o último bairro a ser convertido, né, foi São Conrado e um pedaço da Barra da Tijuca inicial. Então a gente entendia que foram as últimas edificações a serem vistoriadas, porque no processo de conversão tinha uma vistoria. Então vamos continuar daqui para lá. O pessoal não entendeu muito bem, mas a Barra é um prédio, tem prédios novos, para que você está fazendo isso? Eu sei, eu entendi que, e é verdade,
que agora a zona sudoeste é o vetor de crescimento da cidade. Sudoeste e oeste é o vetor de crescimento. Entretanto, tinha uma lógica em função do processo de conversão das últimas edificações que foram vistoriadas. Todas as outras para baixo tinham sido. Então a gente tinha mais tempo no pulmão, quer dizer, minimamente eles foram convertidos, teve um processo massivo de verificação. Foi esse o conceito. Isso mudou depois para data, e data era uma complicação. Por quê? Porque data, você tem a data de entrada da edificação. Onde você tem a data a data inicial de habite dessa edificação? No boleto do IPTU. Para mim, a não ser também no registro do imóvel, mas no boleto do IPTU é um documento que aparece na mão da gente pelo menos uma vez por mês, uma vez por ano, né, para pagar o mensal que paga. E ali tem, na hora que você olha na frente, ali tem a data do habite do prédio. Então era muito difícil, porque normalmente as distribuidoras, né, elas registram a última colocação em serviço. Então isso era mais complicado de fazer. Então aí deu uma travada. Mas voltou na última revisão deles. O cronograma que hoje está no site da Naturgy está por bairro e por data. Então, por bairro e por data. Inclusive, é muito oportuno você perguntar isso, porque, em teoria, não foi o último, mas o penúltimo documento que foi solto pela AGENERSA, pela IN 113, ela fala como deadline do primeiro quinquênio ainda, fechamento dos primeiros 5 anos, ela trouxe para 22 de março de 26. Quer dizer, é semana que vem. Entretanto, se você olhar o cronograma que está lá no site da Naturgy, né, e que foi consensado e enviado pela própria AGENERSA, você tem bairros como a Tijuca, por exemplo, que vai a junho. Então, a primeira recomendação para os clientes que possam estar dando olhada nisso e tudo, tomara, né, que a gente tenha muita gente que olhe isso aqui, humildemente, porque a gente está discutindo coisas que normalmente não são ditas aí. Olha o cronograma que está no site da Naturgy. Aliás, o site da Naturgy tem muita informação concentrada. Se você colocar lá no computador, Naturgy IPG, vai cair na posição certinha no site e você vai ver que você tem 2 páginas enormes de muita informação. Você tem a Lei 6890, você tem os últimos documentos que são válidos, que são os procedimentos. São os documentos da AGENERSA. Então, a AGENERSA, na 113, ela colocou que a Naturgy tinha que escrever alguns documentos. E a Naturgy fez um procedimento, inclusive em cima da NN 73. A NN 73 era o único documento que trazia os pontos do checklist. Então a Naturgy fez os procedimentos, está lá escrito, é só você clicar, tem lá o documento todo certinho, com todas as cláusulas, e ele traz também algumas questões que não são só técnicas, né, mas eles também trazem a parte técnica. Quando você tem dúvida de que OIA você vai procurar, tem lá o site do Inmetro, e aí você entrando, você cai diretamente no site do Inmetro. É um organismo de inspeção predial. De organismo de inspeção acreditado pelo Inmetro. Então, tem lá, a Naturgy, em vez de colocar a relação, porque essa relação está toda hora sendo atualizada, ela pôs o link para você cair no site. Você caindo no site, o único cuidado que você tem que tomar, prestar atenção, é que na relação entra lá, organismo de inspeção acreditado, instalações prediais de gás. Então você clicando lá, vai cair lá no direitinho, tem toda a lista de quem está valendo e de quem está suspenso. Quer dizer, tem tudo lá. Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Está cortando o gás, não? A Naturgy vai cortar o gás, que ele não está... Você acha que vai chegar essa... Eu acho que não. Não. Acho que não, porque... Mas antes dessa pergunta do Marcão, porque eu até falar também sobre cortar o gás, que eu acho que pela justiça vai ter algum impacto aí e não vai conseguir. Esse dever é do síndico, ele olhar assim, Tijuca é até o mês tal, dia tal. Eu tenho aqui 100 apartamentos. Dando um exemplo. Eu como síndico, né, ou alguém aqui,
Ele que tem que falar, não, vamos contratar para ver todos os apartamentos ou deixa a cargo dos moradores? Cada um faz o que quer. Essa é uma boa pergunta, porque... Porque se for cortar o gás, como é que, entendeu? Como é que eu vou, assim, cria um problemão. Não, então, na verdade, eu acho que essa é uma situação que ninguém quer chegar, Não, né? É a pior, é a situação O do pior cenário. perde-perde, né? As melhores equações são as de ganha-ganha. Então, pô, perde é ruim. Mas, na verdade, o que acontece nessa conversa? A tua pergunta é boa pelo seguinte: existe uma questão de responsabilidade, que isso está marcado, inclusive, no regulamento. Quem é responsável pela parte coletiva do prédio e quem é responsável pela parte individual? A coletiva é o síndico ou a administradora, né? Às vezes é a administração, às vezes é um grande conglomerado de prédios. Então, tem uma administradora que toma conta de todos e um síndico em cada bloco. Vai depender, mas normalmente é quem administra o prédio que está na parte coletiva. Onde é que vai o coletivo? Até os medidores. Só que os medidores é uma outra discussão. O medidor pode estar no andar, o medidor pode estar concentrado no PUC, que a gente chama, que é o pavimento de utilização comum, que é o térreo, que é o playground, que é a garagem. Ele pode estar nesses pavimentos aí. Então, até a entrada do medidor, que é, olhando do medidor de frente ao lado esquerdo, até a entrada do medidor é coletivo. É uma parte coletiva. Vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui de brincadeira. Suponha que você ganhou um tesourão enorme. Você vai lá e corta o gás antes do medidor. Vai cair todo mundo. Sim. Se você cortar depois de cada medidor, só vai cair uma unidade. A unidade que aquele medidor está medindo, concorda? Então, a dos apartamentos, a dos unidades, é de cada consumidor. Agora, Barata, a gente está falando de prédios e prédios. Eu moro num prédio velhinho, antigo. É isso que eu ia chegar lá. Então, dos anos 60. Quando você pega um prédio moderno, esse prédio que você tem já com outra... É um condomínio uma outra que construção, tem de tudo. Então, você pega as edificações residenciais, porque você vai pegar a parte coletiva do prédio. Então, vamos pegar o bloco 1 do condomínio Nova Barra. Sei lá se existe, né? Estou chutando aqui o nome. Então, você pegou lá o bloco 1. O bloco 1 tem a parte coletiva que ele tem que fazer a inspeção. Sim. Certo? Essa é do síndico. E você tem, nesse bloco, você tem 20 andares com 4 apartamentos por andar. Então são 80 apartamentos, cada dono de cada um faz a inspeção sozinho. Agora, vamos lá. O síndico, ele não é obrigação dele a parte individual, só da unidade dele, né? A não ser que ele seja síndico profissional, não more lá. Mas o síndico, ele tem um papel que eu acho que é interessante, não é a responsabilidade dele. A responsabilidade dele é da parte coletiva. Mas ele tem uma responsabilidade porque ele pode chamar uma dessas entidades que está ligadas à ABRAIP e negociar. Ó, eu tenho aqui 80. Sim. Pô, quanto é que tu me faz o preço para 80? O cara, meu preço aqui, vamos chutar aqui, é 300. Não, mas para 80 eu te faço por 250. Sim. Por que ele faria isso? Porque a logística é interessante para ele. Ele vai ganhar na quantidade. Vai ganhar na quantidade. Ele não precisa ir de rua para rua. Então ele vai otimizar, ele sabe que tem 80 ali que ele vai fazer. Então, o síndico é obrigado a fazer? Não, mas é de muito bom tom se ele fizer. A mesma coisa se ele for esperto e pegar preço de 3 ou 4 empresas para fazer os reparos. Porque se tiver muita coisa com reparo, ele já tem uma empresa que vai baixar o custo para ele para fazer o reparo onde puder. E aí ele cobra do cliente do apartamento X lá. Essa mesma empresa que for fazer a inspeção faz reparo. Não, ela não pode. Já ela não pode. Não, vai ter que ser uma outra empresa. Ela não pode sequer dar muito pitaco nas soluções. Ela tem que explicar, é diferente. Olha, o seu Luiz Barata, seu apartamento aqui, está aqui a sua inspeção. Olha, aconteceu isso. Aí ele diz, mas o que você botou aqui? Não, tem um problema de não conformidade na sua chaminé do seu aquecedor aqui. Mas qual é? O trecho vertical está menor que 35, o senhor está vendo aqui? Ah, mas como é que eu faço para arrumar? Seu Barata, o senhor vai, o que é sempre recomendado? Procura uma empresa habilitada, que tenha um engenheiro ou um arquiteto devidamente habilitado pelo seu conselho, né? Que desconte a sua RT direitinho e que tenha um cara com as competências para arrumar a sua chaminé.
É isso que ele tem que fazer. Ele não pode entrar no conceito. Ah, tem que dimensionar, tem que fazer. Mas ele pode cortar o gás? Não, Sugerir a não. Anatos que ele não está naquela conformidade. Qual que é? A gente falou chaminé, mas uma outra pior. Qual que é? O monóxido de carbono fora do que é aceitável. E ele pode emitir o laudo e pedir para cortar o gás? Quando ele emitiu o laudo, como é que funciona? Ele foi na sua casa, fez o teste de monóxido de carbono. Ele vai fazer lá no aparelho e descobriu que o seu aparelho está emitindo monóxido de carbono acima da quantidade. Bom, depois eu explico aqui, depois eu explico por que isso. Mas aí ele foi lá, por que do monóxido de carbono, né? A gente está aproveitando o exemplo. Aí ele foi lá e canetou lá, ó, tá fora do negócio, isto aqui é uma não conformidade passível de suspensão temporária do fornecimento de gás. Sim. Beleza? Beleza, então tá legal. O que ele faz? Ele sai dali, ele tem 24 horas depois para emitir esse laudo no sistema da Natus. A Natus, quando recebe, aparece lá que tem uma não conformidade fatal. O que ela faz? Ela programa a suspensão. Então é assim que funciona. Ele não pode chegar lá e cortar nada de ninguém. Ele é um repórter, né? Ele vai reportar. A Natus recebe o reporte e toma as ações definidas na lei e nas suas regulamentações. É isso que acontece. Perfeito. Agora, você chegou agora a falar que o seu prédio tem 60 anos. O meu tem 40, o dele tem 50. Uhum. Os aquecedores estão dentro do banheiro. Isso eu ia perguntar também. Estão dentro do banheiro. A gente está nesse estágio. E tem edificações muito mais antigas que o cara não consegue mexer. A gente orienta, quer que se orienta a retirar, mudar existe uma coisa vender o imóvel? Não, existe uma coisa diferente da outra, olha só. E aí é que eu acho que você perguntou, é evolução e tudo. Isso aí vai no rol da evolução que você está falando. Olha só. O que acontece hoje, né, concretamente? No banheiro, ninguém vai te apontar não conformidade, desde que o banheiro tenha um volume mínimo de 6 metros cúbicos, que ele tenha uma ventilação até 80 centímetros do piso, na entrada do banheiro, geralmente na porta, de 200 centímetros quadrados mínimos, uma abertura de ventilação, e tenha a 1,5 metro uma ventilação de no mínimo 600 centímetros quadrados. Que a sua chaminé esteja instalada direitinho, com 35 de altura e com no máximo de vertical, com no máximo 2 metros até a saída no trecho horizontal, os pontos ligados direitinho, devidamente colocados ali direitinho, que o flexível seja de acordo com a norma, e basicamente é isso. E que não esteja emitindo monóxido de carbono. Ou que se estiver emitindo, está dentro do aceitável que está lá no documento. Então você pode ter dentro do banheiro. Mas o que não pode. Antigamente era de 75 milímetros, passou para 100. Esse camarada ele não tem como alterar aquela saída. Que está lá numa zona de concreto, né? Isso passaria? Não. O que acontece? Não pode ter estrangulamento. E isso é uma das coisas que está lá, um item, não pode ter redução. Então, o que você vai fazer? Na verdade, o que você vai fazer é o seguinte. Olha só, por definição, você não pode ter uma gola menor, uma saída da chaminé menor do que a saída do aquecedor. Essa saída do aquecedor em cima a gente chama vulgarmente de gola, certo? Então, não pode ter uma saída aqui, uma chaminé apertadinha aqui, menor do que essa saída da gola. Por quê? Porque se o fabricante fez a saída de 100, é porque ele sabe que precisa exaustar 100, certo? Então, ele não ia fazer, né, a mais. Ah, não, mas se você fizer 75, tá bom. Então, não pode ter essa redução. Então, o que você vai fazer? Na maioria das vezes, quando o buraquinho está com 75, porque é antigo, você tapa aquele buraquinho, faz a tua chaminé e sai pela parte de cima do seu basculante. Mas e se não tiver basculante? Aí você fura fora da área da zona de viga e passa para o exterior. É isso. Na maioria das vezes ele passa pelo basculante. Mas você ia falar sobre monóxido de carbono.
Não, então, eu vou colocar falar. por que eu Então, dei o vai. exemplo do monóxido de carbono. Então, mas esses banheiros antigos, assim, Zona Sul, Flamengo e tal, às vezes não tem nem banheiro, não tem báscula dentro do banheiro. Não, Tem uma mas- saída de um exaustor e que ninguém vê lá em cima o exaustor se ele tá puxando conforme... Não. Então, peraí. Vamos organizar aqui o assunto, que esse papo teu é bom. Mas a gente precisa organizar. Olha só. Um tipo de problema que você está falando é o aquecedor dentro do banheiro. Sim. Esse está resolvido, claro, aqui, Tá. porque se tiver volume, tiver ventilação inferior, ventilação superior, não está emitindo monóxido de carbono, o trecho da chaminé está direitinho e a ligação do aparelho ao gás e água quente e água fria está tudo direito, problema nenhum. Ele pode permanecer dentro do ambiente do banheiro. Sim. Agora, o que não pode, o que está proibido? Aquela situação que você tinha de banheira, É. um chuveiro aqui do lado e o aquecedor do outro lado. E dentro do geralmente essa situação determinava um box que na maioria das vezes foi fechado depois com blindex, É. mas que tem geralmente com essa arquitetura um basculante para o lado de lá. Então, essa situação não pode. Essa situação o pessoal vai marcar que é lacre e você vai ter que tirar. Então, dentro do banheiro é diferente dentro do box. Entendi. Sacou? Agora, suponha que você já não tem mais a banheira, tá dentro do coisa e você separou o box. O aquecedor não está dentro do box, então não tem problema nenhum. Aí não tem problema. A situação que você falou, que é outra e que é complexa sim, é uma situação do banheiro enclausurado, o banheiro não tem basculante posterior, ele tem um aquecedor dentro do banheiro, Sim. ele não sai para o exterior, a chaminé dele, ele sai para uma chaminé coletiva e aí tem que ter uma exaustão forçada ligada permanentemente. Então, como é que o cara o inspetor vai olhar isso? Ele vai chegar lá e vai ver, bom, então, para esse caso eu tenho que ter uma ventilação inferior de 600 centímetros quadrados, é uma ventilação e tanto na entrada da porta. Ele tem que ter o aquecedor, não pode estar emitindo nada de monóxido de carbono, as ligações todas direitinho, a chaminé toda direitinho, indo para nossa amiga chaminé coletiva. A chaminé coletiva tem que estar aberta e ele tem que garantir que o exaustor esteja funcionando às 24 horas por dia. Esse é um sistema que tem pouco na cidade, mas que existe. Então, ele tem que estar alerta para isso. Ué, por que eu tenho tanta ventilação aqui? Não, muita ventilação porque você está num caso especial. Mas essa manutenção, por exemplo, de exaustores, não está na Braip, né? São outras empresas que poderiam atuar, trabalhar. Não, essa exaustão é uma empresa que vai colocar, especialista nisso, que vai colocar lá. Não é, mas o que o cara vai ver é se ele está ligado. Porque esse sistema é um sistema que é obrigatório e é responsabilidade do condomínio. Sim. Então, o que não pode é ele chegar lá e o sistema está desligado. Porque alguém pode estar tomando banho, ele está emitindo monóxido de carbono e não exaustar. Aí, meu Se amigo. concentra ali. Mas como é que está o do monóxido? Bom, então o monóxido. Por que eu falei do grande monóxido? perigo como do- exemplo? Mas antes de falar É o do maior. monóxido, rapidinho, você como consultor, você trabalha para os síndicos hoje? Você indica qual é a melhor situação ou não? Nessa linha. Pô, Barata, o que eu faço? Se o cara me perguntar, né? Se me pedir, às vezes volta e meia, liga lá para casa. Fala, você... Depois que eu sei que é um contato seguro e tudo, normalmente eu dou a informação, porque a informação Você não tá vai aí. no prédio, você não Ah, se precisar, eu vou, mas é uma situação mais... Entendi. O que você está tocando, você está tocando num ponto interessante. Vocês só estão levantando bola boa. Então eu tenho a obrigação de chutar bem, né? E fazer o gol. Então Por vamos isso que lá. a gente convidou você. Pois pra- é, mas vocês só estão levantando Você bola é boa. goleador. Fala. Vamos lá. É o Pedro do Flamengo. Olha o que tu falou aí. Pô, mas você vai lá para orientar o cara antes da inspeção? Porque você tem razão. Olha só. Se eu chamo a inspeção, né? E o camarada vai lá para olhar a primeira vez, porque eu não tenho feito preventiva nenhuma. Eu não tenho chamado ninguém para olhar como é que está a minha casa lá, né? Eu não fiz nenhuma inspeção preventiva
de segurança, fora da inspeção, o que vai acontecer? Se você chamar o cara, realmente ele vai botar lá. Então, o que você está falando é fazer uma prévia. Sim. É chamar um engenheiro que conheça, ou uma empresa que conheça. Eu sempre gosto de empresa. E empresa, a gente não pode ter um discurso descolado, não é? Eu posso discordar de alguma coisa do CREA, mas eu não posso ter um discurso descolado. Eu acho que quando você vai chamar, eu não posso dizer, vai chamar um advogado? Mas não precisa ter um AB, não. Precisa ter um AB. É um médico? Pô, pra que CREMERGE? Não precisa. Não. Você vai chamar um engenheiro, ele tem que estar habilitado pelo CREA e tá com a RT do trabalho, sim. E te dá a segurança daquilo, porque se houver algum problema depois, ele é responsável por isso. Então, né? O Luiz, eu queria falar. Deixa eu só responder Barata aqui. não deixou, porque o tempo está acabando. Eu queria que você respondesse uma coisa que eu acho que... Pode terminar, Barata. do monóxido? Não, é do monóxido com o gás. Eu vou responder. Quer dizer, o gás você percebe e o monóxido... Geralmente não. Eu vou responder. É isso que eu queria. Então, na verdade, o que você está falando é a prévia. Então, você ter uma inspeção prévia é a melhor coisa que tem. Por quê? Porque você vai ter uma ideia de como está o panorama da tua instalação, o que você precisa fazer e tem prazo para você fazer. Mas o que eu gosto essa é a melhor situação. O que eu gosto disso... Eu gosto desse negócio. Mas eu queria te contratar. Tá. Eu quero te contratar porque você é uma pessoa que conhece tudo e eu não vou embarcar, eu como síndico, eu não vou embarcar em falas de... dependendo do trabalho, a gente faz sim. Mas ele talvez não dê tempo. Luiz passou muito tempo prestando serviço à Naturge, visitando condomínios, no sentido de esclarecer os moradores. Fez muito isso na Barra, muito isso em vários lugares. Inclusive tem uma amiga minha, a Regina Chirardia, que usou você várias vezes lá em Botafogo fazendo isso. Gente muito fina. Isso é uma coisa que depois a gente vai falar disso, porque isso é interessante. Eu queria que ele falasse do monóxido do gás, porque isso é um esclarecimento público. Faz essa dissertação sobre o gás. Tem uma diferença nessa questão aí, né? Às vezes as pessoas embolam isso. Por exemplo, uma coisa é o vazamento de gás. O vazamento de gás, por exemplo, você quer ver? Você vai aqui na Saara e compra um botijãozinho desse de gás hélio porque é aniversário do seu filho, do seu neto, e você vai encher bolinha. Mas você... É surpresa, você entra num cubículozinho pequenininho e fica lá trancado, com tudo fechado, enchendo bolinha. O que vai acontecer? Tem um pequeno escapamento de gás hélio e você não percebe. Com o tempo, esse gás vai diminuir o teor de oxigênio do ambiente e você, quando chegar em um determinado índice, você vai cair desmaiado por falta de oxigenação no cérebro. Então, todo e qualquer gás que vaza, ele não precisa ser combustível, pode ser até gás inerte. A tendência é diminuir a quantidade de oxigênio e isso você vai acabar caindo por falta de oxigênio no cérebro, por falta de oxigenação. Ou seja, não vai haver a hemoglobina, não vai segurar o oxigênio para levar para os teus alvéolos, haver a troca e funcionar tudo como a natureza determinou, o divino determinou. Bom, esse é um ponto. Então, vazamento de gás, o que ele ocorre? Né? Além do acúmulo dele, se chegar dentro da quantidade estequiométrica que a gente chama, no limite de inflamabilidade, frente a uma centelha, misturado com oxigênio, pode explodir ou Mas o gás que vaza, você sente o cheiro? Porque ele é odorado. Por obrigação, as empresas distribuidoras de gás têm que odorar. Então, na verdade, isso é uma preocupação frequente, tanto das autoridades quanto da própria empresa, de odorar todo o sistema dele. Então, eles têm um sistema de odoração. Então, você vai sentir o cheiro. Uma vez, uma moça virou para mim, mas por que vocês põem um cheiro tão fedorento desse? Bom, mas se fosse perfume, tu ia gostar, né? Ninguém ia reclamar, né? Então, não, e o objetivo é isso mesmo. Cheirinho bom. O objetivo é você reclamar, sentir e reclamar. E dizer, opa, tem alguma coisa errada aí. Então, o cheiro não pode ser bom mesmo. Mas... esse é o gás, vazamento de gás. Agora, vamos ver o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele sempre vem de um processo de combustão. O gás, não, eu estou falando do vazamento de gás in natura. Ele vazou. Ele não passou por processo de combustão. Então, o monóxido de carbono, não. O monóxido vem como subproduto da combustão. Então, da combustão incompleta,
que em vez de gerar, em linhas gerais, CO2, que para a gente não tem problema nenhum, porque está no nosso sistema aqui, ele gera o CO. Ocorre que essa hemoglobina que está no nosso sangue, ela tem 200 vezes mais afinidade com o CO do que com o próprio oxigênio para aquilo que ela foi feita, né? Que era fixar o oxigênio. Ela forma um composto chamado carboxiemoglobina e se acumula no organismo. Como é que você tira isso, Luiz? Botando oxigênio à beça? Não, levando para a câmara hiperbárica. Então, tu aumenta a pressão de sangue e expulsa ele. Entendeu? Então, é acumulativo o processo. Né? Ele fixa ali e não sai mais. E ele é inodoro, que na verdade, inodoro. quando ele está em altas concentrações... Ele te dá um leve, assim... sensação de que você... sensação meio dor de cabeça, meio de... Pô, tem uma coisa errada Quando você aqui, caiu... mas você vai acabar... E é uma morte horrorosa, infelizmente eu já vi. Infelizmente, mas é horroroso. Então, Luiz, o que a gente... Só pra gente, porque já está quase chegando na hora ali, fala um pouquinho da BNT. A BNT está preocupada com isso? O que tem? Você é um cara que... Você ainda está na BNT? No grupo de trabalho lá? Como é que está isso? A BNT hoje, ela está vendo... são 3 frentes, né? Ela emitiu a 1373 em 2020, agosto de 2020, que é essa toda que trata de instalação de aparelhos. A 15526, ela está sendo toda revista agora mesmo, deve sair em maio ou junho, deve sair uma edição para votação nacional, são 7 partes, agora virou um gas code, muito bacana o trabalho que é o CB09 vem fazendo. CB09 é do... o superintendente é o meu amigo João Neri, você deve conhecer. Não. É do projeto GLP, ele, pô, cara, amigo, amicíssimo, gosto muito dele. E a CE, é assim, né? A BNT, ela se divide em comitês, ou ONS, organismos normativos setoriais, e esse comitê CB09, ele se abre em comissões de estudo. Essa comissão de estudo que trata da distribuição de gás residencial e comercial, e industrial também, é a CE 09402, que está sob a responsabilidade do Alberto Fossa, que é hoje outro grande amigo, cara que é representante da ISO na América Latina, cara a cabeça. E eles estão lançando, então, para maio, junho, a revisão da 15526. Então, você lembra que eu falei? Duas grandes normas. E você vai ter a terceira, que é a 15923, que eu amo de paixão, que é a norma de inspeção periódica. Na verdade, ele é uma norma... Já saiu, é a revisão dela. Essa norma 15923, ela não é uma norma de inspeção periódica, ela é uma norma para qualquer inspeção. Então, quando eu falo muito para os... Qualquer inspeção? De gás, de instalações prediais, né? Quando eu falo muito com peritos, eu sempre digo, cara, olha, essa é uma norma que você tinha que ter. Ah, mas por quê? Eu digo, pô, porque não interessa qual é a perícia que tu vai fazer na ementa instalação predial de gás, mas ela tem lá um checklist. Sim. Então, o problema que você está vendo é com o aquecedor, vai lá e olha o que ela propõe de aquecedor e o que está de acordo com a norma lá, e você inspeciona em função disso. Pô, é um grande ajuda. Concorda comigo? Eu estou até vendo, mas ela só não fala de tempo, né? Tempo, de como vida assim? útil. Ela só joga de 5 anos, né? A inspeção. Porque isso... Ela não fala de manutenção lá dos aquecedores. Manutenção, ela até... Na 15526 tem um capítulo de manutenção. Mas ela dá o prazo ali? Eu acho que não dá o prazo, que fiz uma perícia e não viu o prazo. Ou seja, a pessoa não tem noção, só vai fazer na corretiva, ela não faz a preventiva. Pois mas você está tocando num assunto interessante. Eu acho que a minha sensação é que eu acho que você não vai conseguir ter um documento normativo. O normativo com prazo é meio difícil. Ele bota ali, mas ele... Por exemplo, a BNT, dificilmente um documento da BNT define responsabilidade. Normalmente ele deixa para lei. Então, eu acho que é meio difícil de ter uma lei nacional que crave por causa da questão da idiosincrasia. Por exemplo, tu tem o sul que é muito frio, o norte e o nordeste que é mais quente, o sudeste que também, e aí acaba virando para o Estado fazer esse trabalho. E não faz. Até a gente, cara, eu não sei se a gente pode falar o nome das pessoas aqui ou não, mas faz, porque a 6400 é exemplo disso.
O Luiz Paulo fez Luiz Paulo Correia o da trabalho, o dever de casa dele, e ele sempre faz um negócio com muita seriedade, né? Eu Agora, acho que... Você sabe que está saindo uma lei nacional, eu até preciso ver isso, que o Crivella, lá em Brasília, que é uma lei de auto-vistoria predial. PL, né? É auto-vistoria predial. Isso. Mas está para ser aprovada. Mas eu não Isso. sei se ainda foi. Que aborda, Mas aborda e os prazos lá são totalmente diferentes. Diferente, dos mas outros. barata. Olha só, eu tenho pesquisado, a maioria dos estados estão soltando documentos do estado no que diz respeito à inspeção de edificações. Sim. O que eu acho que eles ainda têm dificuldade é o seguinte, porque como eles falam de tudo nas leis, a gente é levado a achar que tem que ter um super engenheiro para fazer. Bom, pelo menos não tem. Você pode fazer com um colegiado de engenheiro. Ou a lei é genérica Porra, demais, ou é detalhista demais. Ou você pode fazer com colegiado. E uma outra questão é, por exemplo, aqui no Rio, se eu estou fazendo a 6400, eu sempre pensei nisso. Chego na casa do cara e digo assim, escuta, o senhor fez a inspeção da IPG, da 6890? Ah, fiz. Opa, passa para cá o laudo. Ele fez. Então, eu passo a juntar as coisas, entendeu? Que é uma dificuldade que a gente tem. É muita dificuldade. Então, eu passo a juntar. Por exemplo, o senhor tem aí um contrato de manutenção das bombas que fazem a sucção e a... Ah, tenho. Então, deixa eu ver. O senhor tem o contrato de manutenção do elevador? Tenho. O senhor tem aí o contrato da pintura? Ah, tenho. Então, você vai juntando evidências de que, de uma certa maneira, houve uma manutenção preventiva ali e corretiva, porque isso foi não feito. quer dizer que você não vai fazer inspeção. Não. Você só vai juntar os documentos e vai fazer a inspeção para ver se tudo aquilo que está lá está feito batendo. mesmo, tá batendo com a coisa ou foi de gracinha ali, Isso aí, Luiz, né? deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já está terminando. Você continua ainda ajudando a Naturgy no que diz respeito a esclarecimento à população? A Naturgy te demanda Sim, quando muito eles disso. solicitam, eles me pedem. Eles continuam? Continuam. Porque eu tenho visto uma coisa que a gente discutiu muito, até com o Antônio Gerson, depois com o Edson Amorim, depois até com o Jorge Omar, é a questão que não é uma coisa específica da inspeção predial de gás, mas era uma coisa que para nós era muito interessante. Era o esclarecimento e a comunicação à população. Eu tenho visto que a Naturgy tem avançado nisso, mas eu acho que ainda está tímido, né? Não, se você entrar no site hoje da Naturgy, até uma coisa interessante, se você entrar lá, então bate lá, Naturgy IPG. Se você entrar, a primeira coisa que você vai ver, lá em cima, no cabeçalho, é um botãozinho laranja, né? E quando você clicar nesse botão, tem um filme que a Naturgy fez, e esse filme esclarece toda a questão da IPG. Quem olha aquilo, Marco, ele já diminui muito a margem de dúvida mas eu dele. tenho visto também propaganda no ônibus, alguma coisa na já televisão, tem algumas coisas, alguma coisa em outdoors. Eu acho que não vou discutir isso agora, mas que qualquer hora deve chamar a Glória de novo aqui, pra gente dar uma conversar com a atualizada Glória, e a nas Glória informações. tem uma amplitude maior nessa questão Glória conhece tudo do domínio, lá, do domínio de inspeção. Isso. Eu não sei, Luiz, vai aí alguma pergunta? Ô Roger, o nosso tempo aí tá como? Tá fechando já. Acabou. Faltam 5 minutinhos? Começou 2h40. 2 minutinhos. Então vamos lá. Assim, excepcional, acho que... Acabou. Né? Como a gente fazia no Joel, eu também adorei aqui. Eu só queria, assim, se puder fechar, o porquê que essa garotada que está assistindo a gente deve fazer engenharia. Por que eles devem fazer você sabe que você fez? Você deu um nó na gente, porque a gente começa preparando o entrevistado para ficar mais relaxado. Falando um pouco sobre a vida dele e tal, como é que ele chegou. Mas como a gente começou, eu achei legal também. Aí você podia contar rapidamente como é que você chega na engenharia. Rapaz, nessa sua história, como é que você chega na engenharia, você tenta abrir um incentivo e já nesse final tu já faz os seus agradecimentos É uma questão bem interessante aqui, porque, na verdade, eu nunca tinha pensado em ser engenheiro até a hora que eu entrei na Escola Técnica Federal. Entrei na Celso Sukov da Fonseca, e depois veio Cefet. Eu sou egresso de lá. A grande maioria dos técnicos da SEG anterior, Antônio Gesso, esse pessoal Leonardo. quase todo mundo veio da Escola Técnica. Era normal isso.
Você vinha da escola técnica, entrava como profissional e depois você passava a engenheiro. Bom, o que aconteceu? Na verdade, meu sonho dourado era ser caricaturista de jornal e escrever textos sobre a vida, né? Era isso que eu queria. Mas quando eu fiz... Nelson Rodrigues? Mas o Nelson Rodrigues é genial, né? Eu não tenho essa... Eu acho que você tem ele como ídolo, não vai, diga. Ele é genial, ele é um deles. E aí, cara, o que acontece? Eu tentei fazer, fiquei pensando o que eu ia fazer, mas a minha mãe, de uma certa maneira, foi uma grande incentiva. Eu falei, cara, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer engenharia. A grande questão é que as pessoas falam assim, poxa, cara, você desenha? E você vai ver que eu desenho razoável. Acabou, mas, pô, como é que você aguentou? Mas a engenharia não foi um problema para mim, né? Muito pelo contrário. Claro que eu passei os 5 anos de engenharia fazendo caricatura dos professores. Fiz na Souza Marques, na mesma faculdade do nosso amigo Antônio Gerson e mais outros grandes colegas lá. Bom, aí, cara, o que aconteceu? Diga-se passagem, é uma grande escola. Um abraço para o professor Perissé, que é o professor o diretor da escola de engenharia. Lá não, eu assistia muita aula na mecânica também, eu sempre fui um cara ecumênico, né? Esse negócio de ficar dividindo não é muito comigo, não, eu sou ecumênico. Então, o que aconteceu? Eu acabei fazendo a faculdade de engenharia e o que eu percebi é que a engenharia não, assim, mas então foi um fardo. Não foi um fardo. Cara, eu aprendi muita coisa interessante, Você é um engenheiro na essência. Você não acha? Cara, eu acho. Acho que você é um engenheiro na essência. Eu também gosto muito de processo. Então, isso tem tudo muito a ver comigo. Mas eu fiquei, cara, uma coisa que eu me arrependi muito foi do tempo que eu não dei de atenção para aquela tia que dava dando aula pra gente no ginásio, que eu fiz ginásio. No ginásio, principalmente no ginásio, que era aquela balbúrdia que eu ficava ali. Porque física e química é a base da vida, eu acho, né? Então, quando você entende física e química, você entende... É uma matéria espiritual, cara. Você entende um monte de coisa, né? Eu acho o seguinte, por que o pessoal deveria fazer engenharia? Olha, cara, o que eu acho da engenharia é que o pessoal tem que sair um pouco de dentro da caixinha, né? Então, tem que lembrar que quando você está dentro da caixinha, você está comprimido nessa posição e o que os seus olhos veem são o seu umbigo, né? Então, a gente tem que tirar esse negócio daí e olhar para o entorno da gente. Hoje, a gente está falando aqui de inspeção periódica de gás. Olha, uma profissão para engenheiro. Sim. Gás. Que na escola de engenharia passa batido. Ninguém fala sobre ninguém gás. Fala sobre isso. Olha, sobre projetos de gás. Ninguém dentro de uma empresa construtora tem um projetista de gás que se preza para fazer ali. Não se fala muita coisa. E ele vai fazer a compatibilidade disso. A execução, a manutenção. Então, eu estou falando aqui, a perícia na parte de gás. Você sabe que você está dando um exemplo pessoal. Né? Você sabe que a gente aqui vem pessoas, desculpa, eu vou cortar, o Alan, que era do asfalto, veio aqui e aí hoje já tem curso sobre asfalto. Eu vejo, tem curso sobre asfalto. Né? O engenheiro de asfalto, o cara, por quê? Porque às vezes a engenharia, as mais tradicionais, elétrica, mecânica e civil, não agrega uma discussão sobre gás da maneira que ele deve ser feita. Olha, você estava falando você tem uma ligação, vocês têm uma ligação visceral com o CREA, né? Eu tenho um sonho, eu acho que o CREA faz isso, porque eu ouvi uma palestra do CREA quando eu estava me formando, mas eu acho que a gente sempre pode dar aquilo que você falou, uma melhorada, né? E o meu sonho dourado é chegar alguém do CREA no último ano da faculdade e explicar para os caras que os caras estão com uma baita de uma possibilidade na mão, né? E que eles têm que sair da caixinha. Eu não estou falando que obra é ruim, mas não é só obra. Para engenheiro civil não é só obra, como não é só engenheiro de indústria. Tem várias coisas que estão abertas aí. Por exemplo, a patologia das edificações, que está muito ligado. Então o cara pode ser um especialista nisso, né? Então, olha só, cara, engenharia é um grande barato. Tem um problema que o pessoal aponta muito, que é a matemática, mas a matemática é a parte delirante da engenharia. É onde você pode soltar a sua imaginação, né? E na maioria das vezes, às vezes ela não é muito explicada. Mas uma vez me explicaram o limite, eu nunca mais me esqueci. Bom. Né? E ele me perguntou, eu era um moleque, a partir da onde, de que horário a minha mãe queria que eu voltasse para casa. Que horário que era?
Sei lá, 11 horas que ela ficava lá. Pá, mas chegou agora, não vai dormir, não vai acordar. E a partir de que horas você acorda? Eu falei, não, mais 7 horas da manhã. Pois é, então a sua função limite, Luiz Felipe, ela é verificada dentro desse gap. Desse de 7 a 20. Eu olhei para a cara do cara, eu falei, fora desse intervalo aí, você não verifica a função Luiz Felipe, tá dormindo. Eu falei, cara, isso é um exemplo e tanto, né? Quer dizer, limite é o limite que você tem na vida, pô. Né? Então, como é que você pode, no cálculo, não entender essa questão, né? Então, eu acho que são questões filosóficas. Luiz, olha... Você pode agradecer para a gente terminar o nosso papo altamente qualificado. Foi muito bom, foi muito Acho que a bom. gente não pode agradecer uma oportunidade dessa, não dá. Por mais que eu agradeça aqui, eu não vou conseguir ficar grato de vocês. Acho o seguinte, obrigado, eu gostei muito da gentileza, pô, que vocês fizeram, me chamando. A gente, olha, quando eu estava para me formar na faculdade, eu fui da comissão, né, de engenharia, e eu escolhi um poema, eu defendi o poema do Ferreira Goulart, que lá pelas tantas dizia o seguinte: porque só é justo se cantar se o nosso canto arrasta consigo as pessoas e as coisas que não têm voz. Essa matéria de gás ainda não tem muita voz. Então, quando vocês me trouxeram aqui para falar sobre isso, ainda que eu tivesse falado as maiores besteiras, tonterias possíveis e bobagens, a gente tocou num assunto importante que mexe com a filosofia de vida do nosso país aqui, a questão da prevenção, a questão da cultura e a questão, sobretudo, da segurança, né, de todos nós. Então, cara, vocês deram voz ao que não tem muito. E, principalmente, eu comecei do bate-papo com vocês aqui, falando isso. Eu não sou diretor de nada, né? Eu sou diretor da minha empresinha lá de consultoria. E hoje eu tive voz aqui com vocês. Tá bom. Então, Sempre. Cara, olha, isso não tem preço. Muito obrigado pela gentileza, Marcão. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, irmão. Tirou as fotos, garoto? Tirou. Obrigado, irmão. Um abraço.